Dando sequência ao nosso estudo sobre romantismo brasileiro, prosa, hoje nós vamos falar de outros autores da nossa literatura brasileira romântica. Vamos começar falando sobre Joaquim Manuel de Macedo, o autor de A Moreninha. O Joaquim Manuel de Macedo, ele é o autor que vai iniciar a tradição narrativa não só do nosso romantismo, mas de toda a literatura brasileira. Porque depois deste autor é que foram surgindo grandes nomes do gênero. Dentre eles, o que nós citamos num vídeo anterior, o Zé de Alencar, também outros autores de nossa grande literatura brasileira. Bom, o que o Macedo fez foi relativamente simples, gente. Ele não inventou não inventou a roda, ele não redescobriu a pólvora, ele não fez nada novo, vamos assim dizer. Mas, embora não tenha sido nada complicado, foi de grande importância para o desenvolvimento da nossa narrativa, porque ele se baseou na estrutura do romance romântico europeu e adaptou ao cenário brasileiro. Ele pegou aquilo que já estava pronto lá fora e adaptou para a nossa realidade, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, que é onde ele ambienta suas histórias. Seus romances mostram os costumes, aquelas festas, as tradições da sociedade carioca. A Moreninha é um grande exemplo disso, né? A sociedade carioca da primeira metade do século XIX. Vão ser tramas fáceis, construídas de acordo com o gosto do público burguês, aquilo que o povo queria ler, né? Aquilo que o povo queria conhecer, para agradar o povo. E por isso vai possuir um alto grau de previsibilidade. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, como as telenovelas de hoje em dia, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer, sabia que o final feliz viria, sabia que a mocinha iria terminar com o mocinho, ou seja, tudo previsível. Tudo escrito em linguagem simples, sem apresentar fortes emoções que pudessem chocar os leitores. Estava tudo ali certinho. O Macedo ele foi responsável pela amenização do folhetim, pois os textos europeus apresentavam cenas fortes de paixão, era aquela coisa ardente, né, caliente, e também não só de paixão, mas de violência. Lembro que quando nós falamos sobre o jovem Werner, que houve até um certo... alguns países proibiram porque alguns jovens acabaram imitando o personagem principal e cometendo suicídio. Você vê como era violento o romantismo europeu, né? Essa violência, esse amor exacerbado que existia. E aqui no Brasil ele fez essa mudança, por quê? Porque essa mentalidade de algo muito caliente, algo muito fervoroso, muito sensual e violento, não se adaptava àquilo que a população, a sociedade brasileira tinha como mentalidade, né? A sociedade brasileira tinha uma mentalidade muito moralista, era aquela mentalidade provinciana, aquela mentalidade patriarcal em que não admitia certas coisas. E ele vai e traz essa adaptação, né? Essa suavização para o romance brasileiro. A primeira obra do romance romântico no Brasil é vamos dizer assim, o seu clássico, A Moreninha, que vai narrar o amor do estudante de medicina, o Augusto, que era um grande bom vivant, um rapaz que gostava de curtir a vida, amava as mulheres, e da jovem Carolina, que é a Moreninha, né? Após dificuldades impostas pelas convenções sociais, os dois vão se casar e tudo acaba bem, e eles vão ser felizes para sempre. É uma história bem clichê, mas é gostosinha de ler. Quem nunca leu, é uma leitura que dá para passar um bom tempo, já que é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil, não é uma leitura cansada, e tem até alguns momentos assim bastante divertidos, interessantes, um jogo de sedução
inocente, vamos assim dizer, de verdade, quase que infantil entre a Carolina e o Augusto. Bom, agora nós vamos falar sobre o autor, também muito importante dessa nossa literatura, que é o Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães escreveu como principal obra A Escrava Isaura. E ele vai ali, na Escrava Isaura, trabalhar a questão da escravidão, mas não como tema central, mas sim como pano de fundo de uma história de amor. Lembrando que estamos falando de romantismo, e o romantismo, embora pudesse abordar algumas questões sociais, não teria como foco principal um tema social, mas sim uma história de amor, e é o que o Bernardo Guimarães faz com a sua grande obra, que é a Escrava Isaura. Tem uma outra obra famosa dele, que é o Seminarista, que também tem aí a sua importância. As suas obras vão caracterizar por apresentar também um estilo simples de linguagem. Os dois temas mais bem desenvolvidos por esse autor vão se encontrar nessas duas obras que eu disse, a Escrava Isaura e o Seminarista. A primeira, a Escrava Isaura, vai tratar aí da questão abolicionista, e a segunda faz uma crítica ao celibato clerical e à estrutura patriarcal opressora. Vamos perceber nessa fase aí também já uma aproximação com o realismo, já que o romantismo não tinha por hábito criticar essas questões. Na Escrava Isaura, o romance vai ser uma denúncia social que provoca uma grande reação junto aos leitores, porque quando foi publicado fez com que muitos passassem a apoiar a causa abolicionista. E esse texto é narrado em terceira pessoa e vai contar a história da jovem Isaura, né, escrava branca, habitante do interior do Rio de Janeiro. Disse ali que a ambientação foi mais ou menos pela cidade de Campos. E aí você vai ver essa moça, que é filha de um feitor, que é o Miguel, e ela se torna escrava. E por quê? Porque na verdade ela nasce escrava, porque ela é filha de uma negra, e ela vai sofrer perseguições do seu senhor, que era o Leôncio. Por quê? Porque o Leôncio era apaixonado, tinha um amor doentio por ela, né? Uma coisa insana. E ele faz de tudo para que ela não seja liberta. Ela foi prometida, a sua senhora tinha prometido alforria para ela, mas Leôncio não permite que isso aconteça. Mas mesmo que ela passe por tudo isso, ela acaba sendo salva pelo grande amor da sua vida, o Álvaro. Então, embora aborde um tema da escravidão, a escravidão vai funcionar como pano de fundo, já que essa história tem como principal objetivo falar do amor entre Isaura e Álvaro. Um amor que é capaz de transpor todas as dificuldades, inclusive a opressão e autoritarismo de Leôncio. Falando de um outro autor, Visconde de Tauné escreveu Inocência. Eu não sei se vocês se lembram aquele filme da borboletinha. Eu acho que eu passei para vocês, eu acho que eu era o professor e passei para vocês assistirem. Aquele filme que começa com a borboleta e que tem um médico e que ele se apaixona pela moça e a moça se apaixona por ele. Foi escrito pelo Visconde de Tauné, Inocência, que vai se caracterizar aí por trazer uma visão daquela sociedade patriarcal, vai acontecer num ambiente rural, e essa linguagem, ele vai apresentar um estilo mesclado entre o nível culto e o falar interiorano, né? O nível culto a partir da fala do médico, e interiorano daquelas pessoas com que ele começa a se relacionar naquela região. E por algumas vezes o escritor vai utilizar os momentos cômicos para ridicularizar o machismo que imperava nessa estrutura social. Ok, gente? E para finalizar, nós vamos falar do Manuel Antônio de Almeida, que é um cara que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Essa história ela é bastante interessante, por quê? Porque o protagonista ele foge
do padrão de um herói romântico, né? Você vai ter ali a presença de um anti-herói, que é Leonardo, o primeiro malandro da literatura brasileira. Esse personagem, ele não idealiza personagens e nem situações, ele não mostra cenas melodramáticas e não vê no casamento o final feliz. Nós temos ali, de fato, um legítimo antirromântico, um antirromance romântico, né? Até é engraçado, classificado no romantismo, mas ele é um antirromance romântico. Vai ser classificado como um romance de costumes, mesmo não sendo o fulcro da obra evidenciar os hábitos do grupo ao qual se refere a classe popular. A obra vai ter como característica fundamental o humor, algo que não vamos encontrar nos demais romances do período. E pela ridicularização de personagens e situações, nós vamos observar observamos o desmascaramento dos indivíduos. Vamos encontrar em Memórias do Sargento de Milícias vamos encontrar nessa história personagens tipo, né? Ou seja, estereótipos, aqueles que vão representar classes sociais ao qual elas pertencem. Lembrando que o rei dos estereótipos foi Gil Vicente, lá no teatro, no início, lá nos séculos XII, XIII, e esses personagens estereotipados eram personagens que eles representavam determinada classe social. E muitos desses personagens criados pelo nosso autor, Manuel, ele vai fazer, nem vão possuir nome, né? Nem serão nomes. É o caso da madrinha, do padrinho de Leonardo, que vão ser chamados de comadre e compadre. Esse romance é escrito em terceira pessoa, o narrador é onisciente e ele vai fazer constantes interrupções na narrativa, comentando sobre o passado dos personagens, os acontecimentos futuros, sempre com humor e ironia, característica desse autor. Pode-se dizer que essas tais interrupções são o embrião do que chamamos de uma obra realista do Machado de Assis. Então você já vai perceber ali algumas características que perceberemos na obra de Machado de Assis mais à frente. A visão desenganada da realidade, a relativização dos valores vão ser traços fundamentais, né, dessa obra, e essas características vão evidenciar na sua separação do estilo romântico. Entretanto, nós também não podemos classificar essa obra como uma obra realista, porque ela ainda vai ter não vamos ter a objetividade, que é característica do realismo, nós não vamos ter a análise psicológica presente. Tudo bem, gente? Então, tem aí uma conclusão no livro de vocês, falando sobre a ordem e a desordem nessa obra, e tem também falando do teatro de Martins Pena. Dê uma lida nessas partes do livro e nós vamos comentar numa oportunidade próxima. Valeu, galera! É isso, um grande abraço, até a próxima.